E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Éder. E no vídeo de hoje nós vamos aprender como funciona o giroscópio no bloco EV3. Vamos lá? Então pessoal, no vídeo de hoje nós vamos demonstrar como funciona o giroscópio aqui no EV3, tá? Então essa montagem é a montagem padrão da LEGO, você pode acessar aqui na descrição, tem um link para que você possa baixar, é bem simples de montar, tá? Então, a primeira questão é o que é o sensor giroscópio, né? Então, como vocês podem ver aí na tela, tem um sensor aqui do lado do bloco EV3 e ele tem duas setas, né? Uma no sentido anti-horário e uma no sentido horário. Então, ali ele está indicando qual é o sentido que esse sensor funciona, né? Ou seja, se você girar o bloco para a esquerda ou para a direita, ele vai fazer uma medição. Medição do quê? De ângulo, tá? Então, ele consegue indicar quantos graus que o EV3 deslocou, ou seja, que o bloco EV3 se movimentou. 90 graus, 180, então ele consegue medir qual é o ângulo de inclinação, digamos assim, do bloco. Esse ângulo está sendo demonstrado aqui embaixo. Nós temos as portas aqui, a visualização da porta, né? Na porta 2 nós conectamos esse sensor. Então ele está demonstrando, ele tem duas visualizações aqui, você consegue visualizar o ângulo ou a taxa. Nesse caso ele está em ângulo, a gente consegue observar que ele está em zero. Agora, se a gente movimentar o EV3, por exemplo, para a esquerda, né, no sentido anti-horário, esse valor vai mudando. Ó. Ele está agora em 20, está em 32. Tá? Se a gente agora movimentar ele para a direita, no sentido horário, né, ele vai mudando esse valor, né, positivamente. Tá? Então agora está em 29 graus. Tá? E agora a gente vai voltar para zero, mais ou menos aí para zero. Ficou ali negativo, por exemplo. Né? Eu posso zerar esse valor. Clicando aqui na porta, aqui, né? No número 2, ele volta para zero. Tá? Então a gente consegue zerar e a gente vai mostrar hoje como fazer isso através de um botão. Além disso, a gente pode também visualizar a taxa. O que é a taxa? A taxa é basicamente a velocidade em que o EV3 se desloca. De que forma? Vamos supor, se ele se movimentar nesse sentido horário, anti-horário, muito rápido, a gente consegue medir quantos graus por segundo ele se deslocou. Tá? Então, vamos fazer um exemplo agora. Movimentando ele para a esquerda, tá? Bem lento, ó. Está aparecendo ali até menos 7. Agora, se a gente for um pouquinho mais rápido, tá? Olha, o valor aumenta. Agora para a direita, se a gente movimentar ele para a direita, ó, ele vai apresentar um valor. Agora um pouco mais rápido, o valor aumenta. Então ele consegue medir a velocidade com que o EV3 está deslocando. Tá? Então, que é uma aplicação bem interessante também. Agora, lembrando que esse aqui é um sensor giroscópio, então ele está relacionado ao giro, né, do EV3, no sentido que o sensor está instalado. Né? Então, nesse caso, a gente tem apenas um eixo que ele está se deslocando. Né? Então, assim, seria para a esquerda ou para a direita. Tá? Se eu quisesse no outro sentido, por exemplo, a inclinação do bloco, teria que ter um segundo sensor para poder conseguir medir essa inclinação. Deixa eu voltar aqui para ângulo, né, para a gente voltar para zero aqui, ó. Então, mais ou menos aí. Vou zerar aqui manualmente para ficar em zero, tá? O celular, ele tem um sensor também, um giroscópio. Ele tem até outro sensor que é o acelerômetro, mas o giroscópio é usado, por exemplo, quando você movimenta o celular, né, e para a posição vertical, horizontal, ele muda a tela, né? Então ele
a posição da tela faz o giro automático devido a esse sensor que tem no celular. Ou alguns celulares você chacoalha ele, né? E ele liga, por exemplo, a lanterna ou então a câmera, né? Então, devido a esse sensor, a combinação de sensores que o celular tem, dentre eles o giroscópio, ele consegue captar esse sinal e transformar em uma ação, tá? Mas, então, dada essa introdução do giroscópio, nós vamos fazer uma aplicação onde nós vamos medir o ângulo e mostrar na tela do EV3 e vamos utilizar um botão do EV3 para poder zerar essa medição, né? Ou seja, o que eu fiz aqui manualmente usando a porta aqui, né? A porta 2, clicando na porta 2 a gente pode reiniciar o valor. A gente vai fazer isso através de um botão, tá? Então vamos lá. Nós vamos precisar primeiro de um bloco ciclo, tá? Para repetir o código, vai ficar sempre repetindo. E nós vamos usar aqui um bloco comutação para ele tomar uma decisão, tá? Então nós pegamos aqui o bloco comutação, tá? E aqui nós vamos utilizar o sensor, na verdade os botões do bloco, tá? Então aqui medida, ou melhor, comparar botões do bloco. Nós vamos selecionar aqui qual botão que nós vamos utilizar para comparar. Então a gente vai pegar o botão aqui da direita, então é o 3. Então botão, seleção aqui na opção 3, botão da direita. Então quando nós pressionarmos o botão direito, ele vai zerar o valor do giroscópio. E quando nós não pressionarmos o botão, ele vai fazer a medição. Então para fazer a medição, né, nós vamos usar o bloco aqui no amarelo, nós vamos usar o giroscópio, que é o terceiro bloquinho aqui, sensor giroscópio. Tá? Aqui está a porta com que ele está conectado, aqui ele está selecionado a medida de ângulo, que é o que nós queremos, tá? E nós vamos mostrar isso no bloco EV3, lá no monitor dele, na tela LCD. Então aqui na aba verde nós vamos selecionar aqui o bloco monitor. E aqui ao invés de escrever um texto, nós vamos selecionar conectado, tá? Aí nós vamos conectar esse bloco aqui, tá? Ao segundo bloco nessa entrada aqui, fazendo com que o ângulo que está sendo medido seja escrito no LCD do bloco EV3, tá? Aí aqui nós vamos selecionar aqui, ó, em texto, tá? E vamos deixar em pixels, né? Para poder apresentar aqui uma imagem legal. Aí aqui tem que voltar para conectado, né? Porque senão ele acaba mudando de novo. Então ficou aqui conectado. E aqui a opção de texto em pixels, né? Eu vou ter que conectar de novo aqui, porque senão ele retirou essa conexão, tá? Então, feito isso, nós vamos agora determinar a posição desse texto. Então, nós vamos usar aqui um valor que eu encontrei aqui, é o 75 em X e 65 em Y, para poder mais ou menos centralizar o texto na tela do EV3, tá? E aqui é o tamanho do texto, nesse caso a gente vai deixar em 2, que é o maior. Então aqui a gente já consegue testar, deixa eu botar aqui para rodar. Vamos carregar o programa aqui no V3. Então observem lá que ele está aparecendo o valor 0. Agora, a partir do momento que a gente começa a movimentar, por exemplo, para a esquerda, né, ele aparece um valor negativo. Então ali está aparecendo menos 22. Que é o mesmo valor que está aparecendo lá na porta, lá embaixo, aqui na visualização da porta. Agora para a direita, né, da mesma forma, ó, ele vai diminuindo o ângulo aqui. Vamos deixar em 90 graus agora, quer ver, para a direita, até chegar em 90 graus. Ó. Passou um pouquinho, 92, ó, 90 graus, tá?
E agora vamos voltar para 0, que é a posição original. Retornando aqui. Ó, deu -1, 0 graus, tá? Aí, isso aí serve para a gente saber qual é o ângulo que o EV3 está, tá? Nós vamos agora usar a seguinte opção. Como fazer para, através desse, quando nós pressionarmos o botão lá do bloco EV3, o botão da direita, ele vai zerar o valor do giroscópio. Para que serve isso? No robô, que é uma das atividades, das experiências que a gente vai fazer mais para frente, nós vamos fazer com que o robô siga uma linha reta, né, corrigindo a posição do robô automaticamente, né, porque naturalmente, apesar de ter dois motores iguais, enfim, são circuitos idênticos, né, a mecânica é idêntica, mas geralmente o robô ele acaba puxando para a esquerda ou para a direita. Então o giroscópio ele vai ajudar o robô a sempre manter uma linha reta. E nós vamos usar essa função para zerar a posição do robô, ou seja, eu quero que aqui seja 0 grau, né? E a partir disso ele siga essa reta. Então, quando pressionar o botão, ele vai vir para essa parte que tem o Vzinho. Então nós vamos pegar aqui o bloco sensor giroscópio, novamente, aqui em cima. E aqui nós vamos usar a opção aqui de reiniciar. Então, quando pressionar o botão, ele reinicia o sensor giroscópio e volta o valor para 0. Caso o botão não seja pressionado, ele fica mostrando o valor lá no bloco monitor. Só que além disso, nós vamos usar também um bloco de som. E vamos usar o som aqui de confirmação. Então ele está aqui, ó, em sistema, tá? Aqui, ó, confirm. Tá? E daí ele vai gerar um som indicando que confirmou e zerou o valor do giroscópio. Vamos ver agora na prática, então. Carregar o código aqui para o EV3. Carregou o código, ele está em 0, tá? Então nós vamos movimentar ele para qualquer posição, né? Ele vai mudar o valor, ó. Aqui, né? Aí digamos que eu queira, ó, ele tá meio torto, mas esse aqui vai ser a posição 0. Então a gente vai pressionar o botão da direita. Aí o botão, ou melhor, o valor agora veio para 0. Digamos que eu queira agora em 90 graus, né? Deixar ele em 90 graus. O robô vai se movimentar reto nessa posição, né? Mais ou menos aí, né? Aí vou pressionar o botão da direita, aí o valor volta para 0, né? Agora vamos voltar para a posição original. Agora nós desejamos que essa aqui seja a posição 0 do robô. Então vamos lá e vamos apertar o botão. Confirmou. É porque ali a gente movimentou um pouquinho, porque se movimentar o bloco, ele acaba, né, medindo a posição. Então, na hora de executar ali o 0, o reinício do valor, né, ou seja, o reset do valor do giroscópio, é necessário deixar o bloco EV3 bem paradinho, porque senão ele vai alterar o valor, tá? Então, pessoal, em relação ao vídeo de hoje seria isso, tá? E nós faremos outras experiências nos próximos vídeos usando aí o giroscópio. Um grande abraço e até a próxima.